capítulo 29, versículo 11, nem precisa abrir agora, não, porque o nosso texto hoje ele vai ser outro, na verdade. Mas Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele fala o seguinte: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de prosperidade, e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa é a palavra de Deus para Paulo hoje. Essa é a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua história. E eu vim aqui hoje para te ajudar a conquistar a sua herança. É isso que eu vim fazer aqui hoje, junto com vocês, para te ajudar a conquistar a sua herança. Deus falou tão fortemente no meu coração esses dias, de uma forma tão poderosa, desde que o bispo falou para mim. A gente estava lá em Israel: Carlos, você vai pregar na Power na quinta-feira próxima aqui. Eu falei: quinta não, me deixa mais uma semana. Não foi? Deixa mais uma semana, que eu sei que na hora que eu chego em Israel, eu já estou mais para lá do que para cá, né? Tem que recuperar, não tenho mais 40 anos, não. Então, vamos lá. E aí, desde então, o Senhor começou a ministrar no meu coração. O que a gente sempre procura? Deus, o que é? O que o Senhor quer para a Power? O que o Senhor quer para esse lugar tão especial? Essa igreja de amor, essa igreja de celebração, essa igreja que representa tanto e que está crescendo, que está expandindo, está alargando as suas fronteiras, né? Alargando as suas fronteiras, tanto nessa parte de paredes que a gente vê, de espaço territorial que a gente vê, mas está alargando também na sua casa, na sua família, porque você é a extensão de tudo isso aqui, aonde você vive, aonde você vai, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você coloca as suas mãos. A bênção que flui desse altar vai junto com você. Ela vai junto. Então é para todo mundo, e eu estou aqui também para isso, né? Sou boba nem nada. Bom, eu tenho uma história para contar para vocês, que não é uma história muito boa. É uma história um tanto triste, uma história real, né? Você sabe que o professor é um bom contador de história, né? Na grande maioria. Grande maioria é um bom contador de história. Ei, meu amor, beijo para você, querida. Agora que eu estou te vendo. Então, há 2 anos atrás, houve um incidente em Israel terrível. E esse incidente ele foi contado na história de Israel moderna como um dos piores incidentes que aconteceram na nação de Israel. Existe um movimento ortodoxo em Israel, e todos os anos eles vão adorar a Deus, fazer uma celebração muito, muito, muito grande, com milhares e milhares de judeus ortodoxos, num monte chamado Monte Meron. Poucas horas antes desse evento acontecer, esse evento acontece todos os anos, aconteceu em 2021, logo depois que começou Israel a liberar da pandemia, pós-pandemia. E aí eles liberaram novamente esse evento acontecer. Claro, durante a pandemia não podia acontecer, né, os eventos todos, então foi o primeiro pós-pandemia. E eles liberaram esse evento acontecer no Monte Meron. Inclusive, nós estivemos lá perto, quando a gente foi ali no Gideon, naquela área de Gideon. Exatamente, ali pertinho. A gente chegou a ver esse monte ali. Pois, muito bem, poucas horas antes desse evento acontecer, um senhor chamado, ele é um rabino, na verdade, chamado Shimon Matalon. Ele foi até a casa do amigo dele e entregou um envelope para esse amigo. Isso foi na sexta-feira. Ele entregou um envelope para esse amigo fechado, lacrado. E falou para esse amigo: não abra esse envelope até que chegue domingo. Do nada. Simplesmente pegou o envelope, levou na casa do amigo e falou: não abra esse envelope até que chegue domingo. De lá ele saiu e foi lá para o Monte Meron, que fica no norte de Israel. Só que, poucas horas depois, ele, o Shimon Matalon, e mais 45 pessoas estavam mortas. Poucas horas depois. Aconteceu um incidente muito terrível lá, e aconteceu um tumulto muito violento, onde tem muita gente. A saída, quando liberaram a saída, foi uma coisa muito horrorosa. As pessoas morreram massacradas, pisoteadas. Né? Tem alguém aqui do Corpo de Bombeiros, sabe o que acontece quando acontece com um evento com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, e aí a saída é muito curta, é aquele movimento de gente, vai saindo e não tem saída. Então, 45 pessoas morreram pisoteadas ali.
E aí, pouco depois, ele fica sabendo, né, quem recebeu o envelope, fica sabendo que o amigo dele, que há poucas horas tinha estado lá, entregado o envelope para ele, decide abrir o envelope. E o conteúdo desse envelope era um pequeno papel com uma pequena carta escrita para esse amigo. E essa carta foi publicada no Jornal de Israel. E eu quero ler para vocês. A carta dizia o seguinte: em vez de você ficar repleto de desapontamento, aceite tudo com amor. Em vez de ser rígido, seja flexível. Em vez de reclamar, deixe a sua mente em total controle. Em vez de reclamar, seja mais agradecido. Em vez de enxergar problemas, mande embora toda a negatividade. Em vez de se afogar em lágrimas, saiba que tudo vem de Deus. Em vez de culpar todo mundo, lembre-se quem é maior do que todos. Em vez de ficar furioso, respire fundo e se estique. No lugar de ficar aborrecido, exercite a sua fé, porque a fé é decisão e ela é exercício. Em vez de escolher o lado escuro da vida, escolha a metade cheia do copo. Em vez de mergulhar no desespero, lembre-se que tudo é teste de Deus. Só Ele salva. Porque Deus decide o que vai acontecer. Mas você é responsável por qual vai ser a sua atitude diante do que aconteceu. Então, queridos, é a nossa atitude diante dos desafios, diante das questões que nós vivenciamos todos os dias, que vai ditar o nosso futuro, a nossa conquista da nossa herança. Porque existe uma herança para nós. Ela existe, ela está acessível a todos nós. Mas todos nós vivemos e enfrentamos questões que são diárias. E é o que nós fazemos, a nossa atitude com aquelas questões diárias que nós enfrentamos é que vai ditar como que você vai conquistar essa sua herança. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo, é algo que todo campeão, toda pessoa que é campeão, ele já sentiu. Pode ter certeza. Todo presidente, antes de assumir, antes de entrar numa corrida para a presidência, antes de assumir o cargo, com certeza já sentiu também. Todo grande empresário que está lá na ponta já, que já está estourando, que já está arrebentando com o seu trabalho, também já sentiu isso. Todo vencedor também já sentiu. Todo soldado, antes de ir para a guerra, também já sentiu. Sabe o quê? O desejo de desistir. O desejo de desistir. Eu mesma já senti esse desejo algumas vezes. Talvez você também. Talvez você também. Eu lembro lá atrás, há um tempinho atrás, na verdade 6 anos atrás, eu estava cansada de fazer vídeos para o YouTube, por exemplo. E como eu sou professora, e eu trabalhava, na verdade, tinha parado de trabalhar com o ensino de hebraico para poder me dedicar à nossa empresa de turismo para Israel. Eu parei de dar aula, parei de lecionar, mas eu amo dar aula. Sou apaixonada por lecionar, né? E aí eu encontrei no YouTube um caminho de ser o meu hobby e, ao mesmo tempo, através dali, a gente poder compartilhar com as pessoas. E um dia eu falei, ai, quer saber, esse negócio dá muito cansado. Isso dá uma canseira danada de você produzir vídeo. E era tudo fundo de quintal, né? Era muito legal. Eu colocava lá na minha mesa, lá do escritório, eu colocava meu celular Jurássico ali. Na verdade, eu tenho Jurássico até hoje. Verdade. É fato. É verdade. Colocava meu celular Jurássico ali, e dali eu começava a gravar os meus vídeos, e ia sem edição, ia do jeito que estava, aquela coisa toda, mas eu tinha muito, muito prazer naquilo, né? Mas um dia eu falei assim, eu vou desistir. Quer saber? Dá muito trabalho poder produzir isso e cuidar de uma empresa do tamanho da nossa. Esse negócio está me dando muito trabalho, eu vou desistir. Fiquei 3 meses sem fazer nada. Não postei mais nada, gente. 3 meses exato. Até que um dia, alguém mandou uma mensagem para mim, escrevendo assim, não sei como é que achou lá o meu e-mail, e mandou uma mensagem, professora Carla, eu quero que a senhora saiba que tem 3 meses exatamente que a senhora não posta nada. O anjo da lembrança.
Tem 3 meses exatamente, a senhora não posta nada. E eu quero que a senhora saiba que tudo que a senhora posta, eu assisto junto com a minha família e faz diferença para nós. Pensa na facada, né? Pensa no tapa na cara. Aí, imediatamente, no mesmo dia, por causa dessa família, que assistiu um vídeo que era de 5 minutos, gente. Meus vídeos eram de 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Aí eu fiquei imaginando, poxa, ele coloca a família inteira para assistir um vídeo tão curto, né? E teve o trabalho de mandar mensagem para mim, de achar meu e-mail, achar onde é que eu estava, para eu saber que ele estava contando o tempo que não tinha nada. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Voltei. E hoje o resultado disso. Né? Hoje o resultado disso, o bispo que me acompanha mais de perto sabe o tanto que as tendas se alargaram, o tanto de famílias que são abençoadas no Brasil e no mundo hoje. No Brasil e no mundo. Eu jamais ia imaginar. Se alguém falasse para mim, naquela época, eu jamais ia imaginar. Nem nos meus maiores sonhos. Que pessoas do Japão, pessoas na Síria, pessoas em Israel, pessoas em todos os cantos do mundo estão sendo abençoadas através daquele trabalho que a gente faz ali. E que cresceria tanto, e que teria tantos outros desdobramentos ali, porque os desdobramentos estão, assim, de uma forma que são incontáveis. Então, eu posso dizer para vocês que hoje eu estou tomando posse da minha herança. Porque eu não desisti. Entende? Porque eu não desisti. Então, talvez você que está aqui agora com a gente, algum de vocês, possa ter pensado em algum momento, ou talvez pode estar agora pensando em desistir. Eu digo para você, não desista. Não desista. E aí eu quero contar para você da história de um povo que desistiu. O que aconteceu com eles? De um povo também que desistiu. Lembra da história dos espias? Todo mundo lembra, né? Essa história o pessoal conta lá nas escolinhas dominicais, as escolinhas para criança, e a gente cresce com essa história muito na nossa cabeça, né? Agora, vamos pegar aquilo que talvez você não sabia. Quando Moisés determina aqueles espias, eu vou te falar, hoje você vai saber que eles não eram espias, tá? Vou te dar uma dica aí hoje. Segura aí que nós vamos colocar um hebraico lindo, maravilhoso nesse telão. Telão novo! Adorei. A gente vai colocar um texto em hebraico para vocês já. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que as pessoas não sabem é que quando aqueles 12 espias foram enviados para a terra de Canaã para espiar, você acha que foi espiar, né? Peraí que não foi, não. Que vão mandar lá para a terra de Canaã para passar uma temporada lá. Vocês sabiam que eles todos já tinham sido treinados, preparados e encorajados para a conquista da herança deles? Pois é, rapaz. Já tinham sido treinados, preparados e encorajados. Eles já tinham passado por um processo, sabe de quanto tempo? De 2 anos. Se você for lá ver em Números capítulo 9, versículo 1, e Números capítulo 10, versículo 11, você vai ver, porque todo mundo tem noção de que o povo saiu da terra de Israel, passou 50 dias, teve a primeira Páscoa, passou 50 dias da Páscoa, teve o Pentecostes, que foi descida da palavra de Deus lá no Monte Sinai, e logo em seguida, pum, já vão para tentar conquistar a terra. Não, gente, teve 2 anos. Eles foram preparados no deserto, encorajados para conquistar a herança deles por 2 anos. Eles não foram assim, pobrezinhos, coitadinhos, saíram de lá e agora já estamos indo para entrar ali naquela terra e começar a ver o que tem lá. Não, não foi assim. Quando eles estavam no deserto, eles passaram nesse deserto 2 anos. A palavra deserto em hebraico é midbar. Essa é a palavra para deserto. Vamos gastar hebraico? Vamos? Vão gastar? Vão? Então vão, midbar. É deserto. O nome do livro de Números não é Números. Não é Números. O título original desse livro é Ba-midbar. Eu adoro efeito sonoro. Midbar. Ba-midbar. No deserto. Sabia disso? Esse é o título original desse livro. Porque o propósito de Deus era colocar de verdade o povo no deserto
para encorajar, para treinar e para preparar para a conquista da terra deles, para a conquista da herança deles. Então, tudo que Deus faz com esse povo ali no deserto é fazendo isso. E a palavra deserto, que é midbar, também vem de uma outra raiz hebraica sensacional, que é a raiz davar. Sabe o que é davar? Palavra. Midbar, que é deserto, significa lugar da palavra. Top, né? Top demais, lugar da palavra. Pode ter certeza que o tempo todo que as pessoas estavam ali no deserto, eles estavam bebendo da palavra de Deus o tempo todo. Era treinamento de Deus o tempo todo. Muitas vezes a gente acha que estar no deserto significa estar num lugar ruim, né? Está passando por uma luta. Vocês já ouviram falar isso? Ah, eu estou no deserto danado, estou desempregado. Ah, eu estou no deserto danado, estou passando por essa situação na família. O que é deserto? O deserto é onde Deus fala. Deserto é onde Deus fala. Porque no deserto falta água, falta luz, falta energia, falta tudo, né? Falta provisão, você não tem como plantar, você não tem como colher, você não tem como produzir os seus bens necessários de todos os dias, roupa, aquela coisa toda. Não tem. A sua única opção é depender de Deus. A nossa única opção é depender de Deus. Então, eu já aconselho, dependa de Deus todos os dias, antes que Ele te coloque no deserto, né? Já vamos lá. Agora, como é que a missão deles deu errado? Como pode essa missão ter dado errado? Como pode essa galera toda ter ido lá ver aos olhos, né, naturais, ver tudo que era dentro da terra de Canaã? Vocês sabem qual foi o relato que eles fizeram? Vocês sabem qual foi o relato que eles fizeram? E aí que a gente vai chegar. Capítulo 13. Né? Capítulo 13. Vamos dar uma olhada aqui, capítulo 13 do livro de Levítico. Aqui, na verdade, agora a gente vai para Levítico. Saímos. Desculpa, é Números mesmo. Perdão. É isso. É Números, é barra de barra. A gente está lá, Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia os homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vamos botar esse texto aqui? Vamos ver se a gente coloca esse texto aqui na língua hebraica para vocês. Todo mundo lê hebraico aqui agora. Pronto. É a língua de Jesus. É a língua de Jesus. Né? Números 13, 2. Hã? Né? É a língua de... Hebraico você lê da direita para a esquerda. Shlach lecha nashim veyatru et eretz Canaan asher ani noten livnei Israel ish echad lemate avtav tishlach kem nasi baem. Então vamos lá. Esse é o texto que vocês leram, tá? Eu sei que vocês estão lendo tudo. Eu já sei disso. Não precisa me falar, que eu já sei que vocês estão lendo tudo, tá? Mas eu coloquei nesse texto aqui, eu gravei eu destaquei 3 palavras. Uma em amarelo, uma em verde e uma em azul. Tá? Destaquei 3 palavras nesse texto, que é o versículo 2 que a gente acabou de ler. Tá? É o versículo 2. Eu destaquei Anashim, eu destaquei a segunda em verde lá, Vayatru, e destaquei essa terceira que é Nassim. Essa terceira aqui. 3 palavras em hebraico destacadas nesse texto. A primeira que a gente destacou foi Anashim. Shlach lecha Anashim. Envie Anashim. Anashim é o termo usado para homens de destaque. É o termo que a Bíblia usa toda vez que vai falar de homens que são de honra, que são de destaque, que são de louvor, que são pessoas nobres. Vai usar essa palavra Anashim. Então, você precisa partir do princípio de que Deus chama Moisés para pegar pessoas que eram de destaque. E é claro que essas pessoas de destaque são pessoas que estavam sendo mais treinadas ainda do que todas. Quem é que está mais treinado com você? Bispo Carlos. Os Anashim. Teu Anashim
É quem está do lado, é quem está sendo treinado, é quem está sendo, é o teu anashim. Entende? Então, esses eram os mais treinados ainda. E mais, a última palavra usada para eles aqui no texto, aqui em português está usando como de paz e de dar aos filhos. No texto nem fala. Aqui está falando que eram príncipes. Essa última palavra é príncipes, a que está em azul ali. Nasci, é príncipe. E um príncipe, no conceito da nação de Israel, não é aquele príncipe que a gente tem lá da corte real da Inglaterra, não. Todo cheio de pompa, circunstâncias, e salões de festa, e salões de baile. Não. Príncipe, dentro do conceito da Bíblia, é aquele guerreiro que vai na frente da batalha. Muda tudo. Muda tudo. Então, você está entendendo aí que de cada tribo pegou os melhores. Você vê os melhores como Josué e Caleb, por exemplo, que se destacaram dentro de todos eles, mas nem vou falar deles aqui agora, não. Então, você já tem essa palavra aí. Agora, a palavra em verde que está lá, vaiatru. Vamos gastar? Vaiatru. Isso. Vaiatru, na verdade, é turistas. Gente, foi traduzido para nós como espias. Mas não, é turista. Pois é, querido. É turista. Sabe por que é turista? Alguém tem ideia do porquê que a palavra é turista? Quando um turista sai para um lugar, ele vai fazer o quê? Ele vai desfrutar. A primeira coisa quando você vai turistar em um lugar, é para você desfrutar. A ideia não era para eles espiarem a terra, não, como foi passado na tradução para nós. A ideia é o seguinte: vocês vão lá, desfruta primeiro, porque depois a gente vai. Pegou aí? Quem pegou? Vai, desfruta, porque depois a gente vai. E aí você volta me contando de tudo o que foi que você desfrutou, para a gente já sentir aquele gostinho da nossa herança. Entende? Essa era a proposta, essa era a ideia. Essa era a proposta, mas essa era a ideia. Mas alguma coisa deu ruim. Eles vão turistar, só que chega lá, eles não entendem errado a história. E aí, no lugar de eles desfrutarem, de uma certa forma eles desfrutam, porque o relato que eles chegam falando é sensacional. Eles falam: a terra é muito boa, a terra é maravilhosa, a terra, olha aqui o fruto que a gente trouxe dessa terra, né? 2 homens para poder carregar um fruto, é tudo bom, é tudo maravilhoso, mas eu acho que essa herança não é para nós, não. Acho que Deus se enganou. Os treinados é que falaram isso, gente. Quem falou isso não era um pessoalzinho lá da esquina, não. Quem falou isso não era quem ficava escondidinho na tenda durante o treinamento de Deus lá no deserto, não. Quem falou isso eram os príncipes. Quem falou isso eram os anashima. Quem falou isso eram as pessoas mais treinadas da nação de Israel. Eram os príncipes de cada terra. Olha, tem gigantes lá. Tem gigantes lá. E também tem exércitos. A terra é boa demais, a terra mana leite, a terra mana mel, tem tudo. A terra é boa, mas tem gigantes e tem exército. Eles olharam com um outro olhar. Mas o que aconteceu com eles? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui agora. E se você puder anotar, anota. Isso que eu vou dizer aqui agora. Deus pode te treinar. Deus pode te encorajar. Deus pode te preparar. A parte dele ele faz muito bem. A parte dele ele é perfeito. A parte de Deus é com excelência sempre. Mas toda aliança tem 2 partes. Toda aliança ela tem 2 partes. A pergunta que eu tenho para você aqui agora é: o que é que você tem feito com o treinamento, com a preparação e encorajamento que Deus tem dado para você? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta.
O que foi que eles fizeram? Com todo o treinamento, com toda a preparação, com tudo que Deus tinha feito para eles, jogaram no lixo. Eles jogaram no lixo. Sabe o que, que vai acontecer? Para o sucesso, ou para a conquista, ou para a derrota. É o que você faz com o treinamento que você tem que conta. Seja para o sucesso, seja para a conquista, ou seja para a derrota. Porque Deus treinou todos iguais. Entende? Ele treina todos iguais. Deus é de amor, é de compaixão. Né? Ele é de celebração. E Ele vai pegar todos aqueles que querem, aqueles que desejam mesmo. E Ele vai treinar. E Ele vai pegar. E Ele vai encorajar. E Ele vai fortalecer. Pega tudo isso. Aprenda a pegar tudo isso. Porque o nosso Pai tem dado deliberadamente para todos nós. Ele tem dado deliberadamente para todos nós. Mas o que é que você vai fazer com tudo isso? Muitas vezes nós estamos cansados. E é verdade. É verdade, a vida que a gente leva hoje não é mais a vida de 20, 30, 50 anos atrás. Não é mais. Está tudo muito acelerado, obrigada. Está tudo super acelerado. Não é mais. Mas eu te digo, está cansado, vai assim mesmo. Ou você vai, ou você vai. Não existe outra alternativa para nós. Eu digo isso para você, não existe, para nós principalmente, que participamos de um reino, que somos representantes do reino do eterno nessa terra, que queremos as bênçãos do eterno e que temos as bênçãos do eterno, que expandimos, que somos referência aonde nós passamos, não tem alternativa para nós, ou vai, é isso, não tem. Os espias, eles não lançaram mão de todo o treinamento que Deus deu para eles, e aí eles fracassaram. Eles não pensaram, e a nação? Vamos pensar na nação? Vamos pensar, bora, vamos seguir para frente? Vamos pensar na nação. Quando os espias chegam para a nação e falam para eles, o que a nação também, em outro nível, mas também estava sendo treinada ali no deserto, afinal estava todo mundo no bar, midbar. O que a nação faz? Espere por mim. O que a nação faz? A nação chora de medo. Depois você chega em casa, lê o texto. Esse texto é um dos mais emocionantes, sensacionais. A nação chora de medo. Não vamos entrar ali de jeito nenhum. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você for analisar aquela nação, presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Presta bem atenção. Toda aquela nação, povão, tá? Povão estava acostumado com o quê? Uma nuvem sensacional, o dia inteiro, né? Me cuidando das luzes do sol. Minha pele ia ficar linda para sempre, né? Ia ficar plena o resto da vida. Porque aquela nuvem, você sabe que deserto, quem já esteve no deserto sabe como que o deserto é complicado. O sol é escaldante, o sol é de derreter mesmo. Aquela nuvem protegia o povo inteiro. Não era só a gente aqui ou aquela outra tenda ali, era o povo inteiro, era a nação inteira. A nuvem, durante o dia, protegendo. Aí, quando chegava a noite, que dava aquele frião no deserto, tinha o quê? Uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo, ela servia para tanto aquecer essa população inteira durante a noite, mas os rabinos também contam que essa coluna de fogo, ela tinha o poder de soltar raios que tiravam, eliminavam todos os animais perigosos e peçonhentos da nação de Israel. Cobras, escorpiões, coiotes, leões do deserto, todos esses animais que poderiam fazer mal para a nação de Israel, segundo a tradição rabínica, essa coluna de fogo já cuidava disso para eles. Então, eles eram totalmente protegidos de qualquer tipo de perigo. Estou com fome. Vou plantar? Não. Para quê? Tem maná? Para que eu vou plantar? Tem maná.
Ah, mas Moisés, agora eu estou com sede, né? Vamos dar um jeito aí para nós, que a gente está morrendo de sede. Tinha uma pedra que rolava atrás desse povo com água. E essa nem é uma tradição rabínica. Se você não sabe, aquela pedra que Moisés bate nela um momento e depois ele fala com ela, aquela pedra rolava. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquela pedra é uma pedra mágica. Ela rolava com o povo aonde o povo ia. Depois dá uma espiada lá na Bíblia, você vai ver. Ela rolava. Essa pedra a gente sabe que é Jesus, né? Mas Jesus já estava ali em formato de pedra, dando água para aquele povo o tempo todo. E aí, Jesus estava lá na função do maná, Jesus estava lá na função da água, pensa bem. E o povo fala, olha Moisés, eu vou falar para você, a gente está farto dessa água e desse maná. Quantas vezes a gente fala que a gente está farto? Jesus é a água, Jesus é o pão. Quantas vezes nós falamos que talvez aquilo que você recebe já não é tão suficiente quanto você pensava. Eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus não é suficiente para você, nada mais vai ser. Nada mais. Se Ele não for atraente, se Ele não for suficiente, se Ele não for tudo, nada mais vai ser. Nada mais vai ser. Então a vida... E a roupa deles? A roupa não gastava. Os meninos cresciam, a roupa crescia junto. Entendeu? O calçado dos pés não esgotava, não se desgastava também. Então, queridos, preste atenção. Para que a gente vai deixar todo esse conforto para lutar com o gigante? Pegou? Lembra da Carla lá atrás? Para que eu vou continuar fazendo os meus vídeos no YouTube? Se eu tenho um conforto melhor aqui, se eu tenho uma empresa que está dando muito certo, e tudo está acontecendo muito bem, para que eu vou parar? Para que eu vou deixar de fazer para poder fazer isso aqui? Mas a Carla não sabia. A Carla não sabia que a herança dela estava em deixar aquele conforto que Deus estava dando. Deus ia continuar dando, gente. Quando Ele fala, vocês vão para lá, porque é uma terra que eu estou dando para vocês... Ele ia continuar dando conforto, mas aos olhos do povo, eles estavam muito melhor ficar naquela zona de conforto do que avançar para frente. E talvez isso aconteça com a gente. Talvez isso aconteça com a gente. Às vezes a gente está numa zona de conforto tão boa, porque a água está boa, o alimento está bom, está tudo ótimo. E a gente fala, para que eu vou avançar? Para que eu vou sair daqui? Às vezes a gente fala isso, para que eu vou avançar? Para que eu vou sair daqui? Mãe, eu já pensei nisso, eu tenho certeza que muita gente já pensou. Para que eu vou? Agora eu já tenho uma empresa boa, agora já tenho não sei o quê, já tenho família, já casei, já tenho filho, né? Para que eu vou avançar mais? Tá bom nada. Não tá bom nada, não. A gente não pode se acomodar, porque Deus não é um Deus de acomodação. Ele não é um Deus de acomodação. E Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Se eu sou imagem e semelhança dEle, eu não sou de acomodação também. Olha para você, Deus te fez como a coroa da criação. Deus te fez como Ele. Ele fez a mim como Ele. A gente brincou outro dia, eu cheguei agora para a gente tomar o café. O Carlos falou, né? Chega cedo, tem café. Eu falei, então vou mesmo. Eu atribulei todas as coisas, vou embora tomar café. Não, eu desejo tomar café com você, né, Eva? Aí, gente, veja bem. Veja bem. Às vezes nós estamos nessa posição de conforto. Entende? Às vezes a gente está nessa posição de conforto. Deus nos fez como imagem e semelhança dEle. Quando Ele nos criou, Ele falou, você é a coroa da minha criação. A palavra de Deus fala que Ele trabalha até hoje. Ele está criando até hoje. Deus cria até hoje. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu vi esse pessoal que mexe com astronomia, né? Tem a astronomia. Um cara super, mega top lá na televisão, falando de astronomia e falando que existe um planeta muito, sei lá, distante, eu não entendo nada dessa história, mas muito distante, que o que ele produz de água por dia é a quantidade de água do planeta Terra. Só do que ele produz durante o dia. Aí, na hora, eu falei... Aí, a entrevistadora falou, você acredita em Deus? Perguntou para esse astrônomo. Ele falou, claro que eu acredito.
Olha o universo em expansão, olha toda essa criação. Alguém está orquestrando isso. Alguém está orquestrando isso. Então, Deus trabalha até hoje. Ele não se conformou, entende? Se a gente pode usar essa palavra para Deus, que é difícil usar, né? Coisas para Deus, Ele não se conformou. A gente vai conformar porque a gente tem que produzir, a gente tem que avançar, porque existe uma conquista de herança para nós. E talvez o que você conquistou hoje não é ainda a herança que você tem. Talvez ela é uma herança para aquele tempo, mas para cada tempo da nossa vida, Ele tem uma herança a mais. Porque a palavra de Deus, Ele dá, Ele sobra, e Ele dá para todo mundo, e em todos os tempos. E em todos os tempos. Lá estava confortável demais para eles. No deserto estava confortável demais. Para que eu vou me preocupar com conquistar? Para que eu vou me preocupar? Aqui já está bom. Tem que lutar com ninguém, tem que fazer nada. Mas eles não sabiam. Eles mesmos não sabiam sobre os pensamentos de Deus para eles. Eu não sei qual é o pensamento de Deus para mim, para daqui a 10, 15, 20 anos. E eu continuo avançando. Porque eu sei que aonde eu vou, o Eterno me acompanha e Ele vai ampliando os meus horizontes. Quando eu estava tomando café agora com o Bispo Carlos, a gente se lembrou de uma maneira que a gente se chamou lá em Israel. A palavra morar é a palavra para professora. E aí eu tinha ensinado para eles, né? Morar é professora. Só que aí ele errou e me chamou de menorá. E na hora, você acha que eu falei não? Não. Eu falei, tá certo. Porque a menorá é um instrumento que Deus tem para iluminar os lugares. Eu sou isso. Eu sou isso. Entende? Eu sou isso porque aonde eu chego, a luz de Deus vai brilhar por causa de mim também. Entende? Na hora eu falei com ele, aquilo na verdade foi Deus falando na sua boca, né? A verdade foi essa. Deus me dando um toque, né? Ó, minha filha, a sua função é essa aí. E eu entendo essa função e eu vou nela. Está cansado? Vou assim mesmo. Está destruído também? Vou. O bispo viu tanto que a gente trabalha. Ele teve a primeira vez lá em Israel comigo, né? Ele ficou impressionado e falou, Carla, não estou entendendo como é que você dá conta de fazer tudo isso. Não era? Chegava de noite, estava esgotada, mas vamos gravar também. Vamos fazer o que tem que fazer. Por quê, queridos? O nosso tempo nessa terra, ele é um tempo limitado. Deus nos chamou para brilhar durante esse tempo. E à medida que nós vamos brilhando, a luz, que não é nossa, a luz que é dele, e que Ele te entregou para brilhar, porque Ele entrega para a gente brilhar. Mas se você sabe que você é luz, você vai brilhar. A gente tem uma falsa modéstia de falar, ai, eu não. Não é assim? Ah, não, você canta maravilhosamente bem, parabéns. Aí de repente, ai, mas não. Canto sim. É para isso que eu fui chamada. É para cantar, é para louvar, é para que as pessoas sejam atraídas por mim. Porque através da minha vida elas vão ser atraídas para Cristo. É assim que a coisa funciona. É assim que Deus tem que nos ver. É assim que Ele nos vê. E é assim que nós temos que nos ver também. Entende? Na hora eu peguei, é isso mesmo, Senhor, tudo bem, sim, Senhor, ok, estamos aí, vamos embora. Vou dizer uma coisa para vocês, o meu ministério, ele não deslanchou até que a falsa modéstia da Carla fosse enterrada para sempre. Foi. Enquanto as pessoas chegavam para mim, nossa, mas você dá aula tão bem. Nossa, mas ninguém fala de hebraico igual a você. Nossa, mas ninguém fala de Israel como você. Nossa, mas ninguém ensina como você ensina. Nossa, mas a gente nunca viu a Bíblia desse jeito, da maneira que você ensina a Bíblia. A gente nunca viu. Aí eu falava, sabe, ficava com aquela história. Né? Não, imagina, tem muita gente melhor do que eu, sabendo eu que eu era boa mesmo. Mentira 2 vezes. Sabendo eu que eu era boa mesmo, eu mentia. Não, tem muita gente melhor que eu. Claro, tem gente melhor que eu, não na minha área. Não na minha área.
E aí o dia que Deus falou, ou você enterra essa falsa modéstia sua, ou eu não vou poder trabalhar através de você. Enterrei, né? Enterrei. Eu quero estar juntinho de Deus, né? Quer estar juntinho de Deus. E aí o povo de Israel não sabia exatamente que Jeremias 29, que a gente começou a ministração sobre isso. Eu é que tenho pensamento sobre você. Eu sei quais os pensamentos que eu tenho sobre você. Você não sabe nada. Você só tem que avançar. Você só vai. Você só avança. Porque eu sei. E deixa comigo que o resto eu faço. Eu tenho pensamentos a vosso respeito. Deus, se dormisse, né? Ele dorme pensando em nós e acorda pensando em nós. Eu me senti grandona. Sério, eu me senti grandona, que eu falei, meu Deus, Deus dorme pensando em mim, se ele dormisse, e ele acorda pensando em mim. Deus é isso. E é assim. O tempo todo ele está pensando em nós. Em como nos preparar, nos motivar, nos incentivar e nos lançar. Entende? Nos lançar, Ele quer lançar todos nós. Diz o Senhor, pensamentos de paz. Paz é plenitude em todos os sentidos. É shalom, né? E também de prosperidade. E também de prosperidade. Não para dar mal. Amém, né, gente? Glória a Deus. Vou dar aleluia aí, né? E para dar para você o fim que você deseja. Além dele fazer para nós o que Ele deseja para nós, Ele ainda olha para o seu coração e fala, é isso aí que você quer mesmo? Então, peraí, espera. Vou fazer também. Isso também vai. Você não imagina os lugares que eu ando no mundo e todas as vezes eu penso lá atrás, oh meu Deus, um dia eu desejei isso no meu coração. Deus me traz a memória. Ele me traz a memória. Mesmo, de verdade. Carla está lembrada. Porque você hoje brilha conforme você tem que brilhar. Conforme eu determinei para você fazer, eu também faço e reajo os desejos do seu coração que você desejava na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta. E ainda vou fazer tudo aquilo que você deseja na sua fase de maturidade. Eu só falo, sim, Senhor. Mas Ele sabe que pode contar comigo. Ele sabe que pode contar comigo. Agora eu vou dizer para vocês. A Bíblia falou o nome de todos os 12 espias. De todos os 12. Vocês lembram do nome de quem? Só. Os outros desapareceram na história. Os outros todos desapareceram na história. A nação fracassou de conquistar a sua herança porque se acomodou. Vamos colocar a última tela aqui para nós. A nação fracassou em conquistar a sua herança naquele momento, porque ela achou que sabia o que era melhor para ela. Ela achou que sabia. Ela desconsiderou os pensamentos de Deus. Olha lá, a nossa missão aqui na terra não está relacionada ao que nós achamos que é melhor para nós. De jeito nenhum. Quando eles se acomodaram e acharam que eles sabiam o que era o melhor para eles, eles todos morreram no deserto. Nós não sabemos o que é melhor para nós. A nossa função é avançar. A nossa função é avançar. Do jeito que nós estamos. Nos especializando, claro. Precisamos nos especializar, claro, né? E mais, e sim, que nós podemos fazer o nosso melhor. Entende? E mais, o que Deus tem para nós. Então a nossa missão não é achar o que nós pensamos que é melhor para nós. Mas é sim, está ligada ao que é melhor para nós, como Deus pensa que é. E avançar conforme Ele determina para que a gente avance. Não basta a gente se isolar lá naquele deserto. Não basta achar que o deserto está tudo muito bom, Deus está falando, tem água, tem tudo. Não basta. E está conectado ali, como muitos espiões queriam. Não basta. Não basta. Ali eles morreram. Ali eles morreram. Eu estou aqui hoje para te encorajar. Eu sei que aonde eu ando, aonde eu vou, aonde eu ando, a bênção do Eterno me acompanha.
Eu sei disso. Eu tenho a consciência disso. Sem a falsa modéstia, mas também sem a autopromoção. É porque eu sei o que acontece na minha vida. Eu sei como Deus me abençoa. E eu sei como a bênção do Eterno me acompanha. Não é por mim. Porque nada se trata de nós. Tudo se trata de vocês. E eu vim aqui hoje, não é porque a bênção do Eterno me acompanha. Eu vim aqui hoje porque a bênção do Eterno quer alcançar a vida de todos vocês. É isso que a gente está fazendo aqui. Para que a bênção do Eterno acompanhe vocês, alcance vocês em todos os níveis da sua vida. Vamos orar? Vamos orar? Se agarra. Eu quero que você se agarre em todo o treinamento, todo o encorajamento que Deus dá sobre a sua vida. E avance. Você não está num lugar comum. Saiba disso. Você não está num lugar comum. Diga: eu não estou no lugar comum. Eu faço parte do reino. Eu faço parte de uma igreja que celebra, que é amor, que é power. Eu sou power. Bora cantar. Bora